Cuidar das finanças, fazer um planejamento, são fundamentais para a sua empresa, ó, subir, realmente ser próspera e ter um CFO que potencializa os seus resultados é fundamental para que você consiga se manter sempre em alta. E o BC de hoje traz Ari Cordeiro começando agora. Alô, amigo, alô, amiga, chegamos com o nosso BC, isso mesmo, para você com muito carinho. E, aliás, hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico, cuidando das finanças, um dos maiores CFOs do Brasil, Ari Cordeiro. Você chegando agora, eu digo, se você não cuidar do seu planejamento da sua empresa, com certeza você vai se frustrar. Você vai fracassar, aí você vai colocar a culpa em quem? Em você ou naquele cliente que realmente não te contratou porque você não soube realmente oferecer o que você tem de bom, um bom serviço, um bom produto, aliás, só vai depender de você, mas eu vou aprender muito e você vai aprender muito com esse homem que quem olha com essa barba pensa que ele é motoqueiro, mas não, ele é motoqueiro e também é empresário. Seja bem-vindo, Ari Cordeiro. Ari, antes de mais nada, eu treinei muito para falar Ari Cordeiro, porque eu poderia falar Ari Toledo. Ah, você também? Você também. Seja bem-vindo aqui no obrigado, Business Cid. Connections. Muito obrigado, Cid. A piadinha de sempre, né? Desde a época da escola, isso acontece. Mas, na boa, até fácil, assim, para gravar meu nome. O importante é isso, né? É fazer algum link, alguma conexão. Então, a brincadeira até ajuda. Não, eu te conheço há muito tempo, mas na hora que eu estava preparando o roteiro, assim, para passar para a equipe técnica, Ari Cordeiro, eu falei, nossa, é quase igual ao grande humorista, mas você não trabalha com humor lá nos seus planejamentos não, né? Fala aí. A gente é bem humorado, mas a gente trabalha seriamente, cara. Isso é uma questão que não dá para pestanejar, né? O financeiro é muito importante, é o cerne ali de todo o negócio e o planejamento estratégico muito linkado a isso, né? É o que faz os negócios darem certo ou darem errado, né? E hoje você vê... Pô, são 22 milhões de empresários que temos no Brasil e muitos deles acredito que não sentam com um especialista como você para traçarem etapa por etapa do próprio negócio. É isso que funciona toda a sua história profissional ou não? Exatamente. A minha história profissional começou em grandes empresas, eu nunca pensei em pequena e média empresa. Meu objetivo sempre foi ser CFO, quem sabe presidente de grandes multinacionais. E durante 20 anos essa foi a minha carreira. Há mais ou menos uns 9 anos atrás isso mudou. Foi até para ajudar um amigo. Eu estava numa transição de carreira e esse amigo perguntou se eu não faria um papel de CFO part-time de uma startup que ele era investidor. Aí ele falou assim, olha, a gente tem uma startup com um super negócio, um super empreendedor, mas eu não sei onde está o dinheiro que eu coloquei lá, eu não sei quanto ele tem, eu não sei quanto ele precisa. Você não faz um trabalho de diretor financeiro part-time lá? E eu fui muito mais para ajudar esse amigo, esse empreendedor, do que para qualquer outra coisa. E estou fazendo isso há 9 anos. Foi uma coisa que deu muito certo. A gente entrou com toda a parte estratégica, depois entrou com toda a parte financeira, e aí o bacana, CJ, foi a hora que conectou uma coisa na outra. A hora que eu conectei o planejamento estratégico que a gente tinha desenhado com os indicadores financeiros, com os KPIs, deu super certo. E aí, isso foi trazendo outro cliente, outro amigo que foi pedindo uma ajuda também, e como eu te falei, estou fazendo isso há 9 anos. E você perceba que ele mesmo, com o planejamento, ele foi atrás do cliente. Aí que está o segredo, não adianta você ter um planejamento e você não buscar o cliente. Mesmo ele começando para ajudar, ele percebeu que tinha que ter outros clientes para ter uma vida independente, se tornar um empresário. Isso faz parte do planejamento de qualquer empresário. E, aliás, se você já é uma empresa sólida e tem uma equipe embaixo de você, você tem que fazer com que as pessoas embaixo saiam em busca de novos clientes e ainda mantendo os clientes atuais. Como que foi esse início? Porque uma coisa é você estar lá CLT, a outra é você contribuir para a evolução de um colega e da empresa do colega, só que aí vem o desafio maior, porque uma coisa é planejar e a outra é executar abrindo
portas. E bater nas portas das pessoas, talvez para um planejador é difícil, ou não? Quando você fala de finanças, né, já é complicado, é um tema delicado, né? As pessoas não gostam de abrir isso, as pessoas gostam de ter isso dentro ali do seu controle. Então, quando você fala em terceirizar o financeiro, terceirizar a sua estratégia, é um tema delicado. O que acontece é que assim, a maioria dos nossos clientes vem exatamente por indicação. São clientes satisfeitos que acabam indicando outros, né? Difícil a gente ter... Assim, a maioria dos nossos clientes não nos procura quando está numa situação linda e maravilhosa, né? O cara está com algum problema, o cara está com alguma dificuldade, o cara não está enxergando alguma coisa, ele acha que o negócio dele poderia estar indo melhor e não está, e aí ele procura um especialista em estratégia e em finanças. É assim que acontece. No meu caso, aconteceu muito exatamente nesse caminho, né? Lógico, eu fiz um planejamento estratégico quando eu decidi que isso ia ser um negócio, e não foi logo, tá, Sidney? Foi assim, duraram alguns meses isso. Assim, esse negócio foi dando certo, foram vindo outros, mas eu ainda não estava certo que isso ia ser o meu futuro, né? A hora que eu comecei a ver os resultados, aí sim, eu falei assim, poxa, eu gosto mais disso do que o que eu fazia nas grandes multinacionais, né? O papel do CFO numa multinacional, muitas vezes, ele é o cara do não, né? O cara, não, esse projeto não dá, corta isso, diminui o custo. Eu sempre fui um cara muito mais assim, tá, não, mas como é que a gente faz para dar certo? Eu sempre fui um cara de viabilizar os projetos. Então, isso aconteceu comigo também, né? Então, chegou um momento assim, o que eu preciso para conseguir ter mais clientes? E aí montei um planejamento estratégico, muito baseado no relacionamento, muito baseado em entregar um bom trabalho, e foi crescendo aos poucos. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, demorou algum tempo, mas hoje está super bem consolidado. É um negócio que não é muito difundido no Brasil. Assim, a gente não tem muitos concorrentes, né? Assim, tem empresas que fazem consultoria, você tem empresas que terceirizam só o financeiro. Agora, alguém que faça isso no mesmo pacote, né? Uma empresa que seja o seu CFO dentro da sua empresa, que é o CFO as a Service que o mercado fala, isso é um pouco raro, né? Isso assim, não tem muita gente que faz isso. Então, assim, até explicar para o mercado o que a gente faz foi um pouco difícil no começo. Isso acontece. Estamos no episódio número 15, isso mesmo. Você que está acompanhando em todas as plataformas, você vê os cortes depois. Tem o canal do YouTube Sidney Botelho, também tem o podcast Business and Connections, e você realmente percebe que toda essa divulgação, toda essa multiplicação de conhecimento vem de acordo com o quê? Com o conhecimento de cada especialista que aqui passa. E ao mesmo tempo, se você perdeu algum programa, volte lá. Estamos no Spotify também, estamos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas, até no TikTok. E você não dança se você tiver um financeiro perfeito. Aliás, se você está acompanhando nesse momento, pega a setinha aqui, compartilhe aí nas suas redes, que para nós é fantástico. Vamos do início. Como que eu posso fazer um planejamento? Acordei hoje, eu sou um especialista da comunicação. Eu quero criar uma escola de oratória. Legal. E ao mesmo tempo, como fazer esse planejamento? Esse é um bom case, hein, Sidney? E aliás, e trazendo ainda, eu não tenho dinheiro. Eu tô colocando problemas para você. Eu não tenho dinheiro, mas tenho conhecimento, tenho talento e tenho alguns clientes. Como fazer esse planejamento? Legal. Como é que funciona o nosso planejamento? Como é que funciona o nosso trabalho, né, CJ? Primeiro, a gente identifica quem é a empresa, qual que é o teu DNA. Então a gente usa algumas ferramentas de mercado, como SWOT, como Canva, 5W2H, o Ikigai, mas isso é ferramenta para quê? Para descobrir qual que é a tua essência. O que você faz diferente dos teus concorrentes? O que você faz que ninguém faz? Onde você é bom? Onde precisa melhorar? Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Depois que a gente consegue desenhar isso, aí a gente vai para os planos de ação. E aí você tem que definir um plano de ação, assim, quem vai fazer, o que vai fazer, quando, como que isso vai ser metrificado, que resultado que você pretende que isso traga, que recursos você precisa para conseguir entregar isso e o melhor, né? Que resultado que isso vai te trazer. Sim. Então é isso. Todo mundo fala de planejamento, fala de orçamento, fala assim, o ano que vem eu quero faturar o dobro. O ano que vem eu quero faturar 2 milhões. A gente faz o contrário. O quanto você vai faturar vem depois que a gente monta todo o teu planejamento estratégico, onde ele tem nome e CPF, o que vai acontecer, quando, como, tudo metrificado. Aí você tem um número. Aí você diz quanto que vai ser o resultado de cada plano de ação, quanto cada um deles vai custar, como é que a gente vai medir cada um deles. E aí o acompanhamento mensal é o que traz aí o alinhamento final, né? Faz aí
para você saber onde é que você tem que apertar, onde é que você tem que soltar, o que está indo bem e o que está indo mal, né? Assim, tem uma frase que fala que não existe nenhum plano de guerra que resista ao campo de batalha. E acontece a mesma coisa com o financeiro, né? Não existe nenhum planejamento estratégico que resista à realidade. Todos têm que ser ajustados, todos precisam de um controle, todos precisam, em algum momento vai melhor ou vai pior do que você tinha preparado. Antes, eu vou deixar uma pergunta que eu vou falar do nosso primeiro parceiro, você conhece muito bem, e ao mesmo tempo eu vou já deixar uma pergunta. Quem fez o planejamento lá em 2019 acreditava que 3 meses depois tudo ia mudar no Brasil e no mundo? Você vai responder daqui a pouquinho. Deixa eu falar aqui desse grande parceiro. Olha só, a sua empresa precisa ter um executivo que fale bem, um executivo que vá em congressos, aquela equipe que realmente precisa ter uma integração e saber que essa integração vai gerar resultados financeiros para a própria companhia. A Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, tem justamente treinamentos em company que fazem com que toda a sua equipe tenha esta eloquência, essa forma fácil de se relacionar, sem aquele travamento, aquelas dúvidas ou simplesmente aquela pessoa que esconde a informação, porque nós trabalhamos muito uma comunicação aberta e assertiva e a comunicação não violenta para executivos, para que ele tenha tranquilidade até de liderar. E então, QR Code na tela, Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, treinando a sua equipe para que a sua equipe possa realmente alavancar os seus negócios. E lembrando ainda que o QR Code está aqui na tela, mas o melhor para você, olha só, você tem um call center? Deixa o gerúndio de lado. A Voice Training tem a melhor técnica para que você possa se comunicar com o seu cliente e o cliente não desligar o telefone na cara do seu atendente. Essa daí foi nova. É isso aí. Vamos lá. E aí, você chegou lá, eu chego com a minha empresa, fizemos o planejamento lá em 2019, já tem 5 anos já. Uhum. E outubro, que eu gosto de fazer planejamento em outubro, para trabalhar os outros meses, para lapidá-lo e depois executar. Chegou março ali de 2020, tudo para. Como que foi essa realidade do planejamento que você fez para as empresas e depois esta interrupção, que não vem você como se for falando assim, eu com a minha cara de Nostradamus, com a minha barba, eu previ a pandemia. Não, ninguém previu a pandemia. Ninguém previu. Lógico que E não. aí, como que foi isso? Sidney, foi uma das épocas que a gente mais trabalhou, né? Todo mundo fala que ficou ocioso na pandemia, que não tinha o que fazer, que teve que procurar coisas novas. Foi a época que a gente mais trabalhou. Por quê? A gente teve que rever o planejamento estratégico de todos os nossos clientes. Todos eles. E isso aconteceu diversas vezes. Porque, assim, hoje a gente sabe quanto tempo durou a pandemia, mas em março de 2020, você não fazia ideia. Se iam ser mais 3 meses, mais 6, 1 ano. Então a gente teve que rever o planejamento várias vezes. E aí tiveram vários planos de contingência. A gente teve negócios que zeraram de faturamento. Negócio de atendimento ao público que parou completamente. O setor de eventos. Eu sou do setor de eventos há 25 anos. O setor de eventos, para mim, realmente parou. Nós mesmos, fornecedores da época, nós nos reunimos, fizemos até, depois de algum tempo, teve a história de fazer aquela passeata dos cases na avenida, no Ibirapuera, ali, perto do Obelisco. Então, algo que mexeu. Mas segue aí, desculpa. A gente tinha clientes na época, tinha desde clínicas médicas até empresas de marketing, que tinham a parte do marketing offline, por exemplo, que zerou. A gente tinha empresas de estética, a gente tinha franquias em shopping, tudo isso parou, os shoppings fecharam, você lembra disso. Então a gente teve que refazer esse planejamento estratégico e depois, algumas vezes, né? Não foi uma vez só que a gente refez o planejamento estratégico, a gente refez várias vezes. A gente teve que estar muito antenado em como estavam sendo tratados alguns planos do governo, a gente teve alguns benefícios, teve algumas oportunidades que a gente conseguiu ali aproveitar para manter as empresas saudáveis, vamos dizer assim, na medida do possível, e continuar operando como pôde e não fecharem, né? A gente não teve esse problema de empresa que fechou nos nossos clientes, mas muitas empresas fecharam, sem dúvida nenhuma. Prever a pandemia, ninguém previa. Mas você ter uma reserva, isso faz parte do planejamento estratégico. Então, assim, quem tinha essa reserva
passou pela pandemia muito mais fácil. Ninguém poderia prever isso, né? Mas pode acontecer em inúmeras coisas, inúmeras situações, né? Um dos meus trabalhos anteriores a CFO Partners, eu trabalhava na Brinks, que faz transporte de valores. E muitos dos clientes que a gente tinha lá era para realmente evitar algum problema de perda de carga. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de falar sempre, que é antenas de celular. A gente importava muito antena de celular. Antena de celular é uma coisa microscópica. Então vinha, por exemplo, um caminhão de antena de celular, um container com antena de celular. Isso eram meses de produção. Sim. Então, assim, se perdesse essa carga, e aconteceu antes da Brinks entrar em algumas empresas de celular, você fica meses parado. Até você conseguir repor esse tipo de produto, você fica meses parado. A matéria-prima, né? Então é isso. O planejamento estratégico está em tudo. Customizada. Está também naquilo que você não imagina que vai acontecer. Então, assim, você ter uma reserva, você ter uma prevenção, você ter um plano B, faz parte do estratégico. Então é isso. E ele está falando, eu estive conversando no último final de semana com um fotógrafo da área de eventos, um menino que começou como Cabo Man e hoje tem a sua própria empresa de fotografia e filmagem para casamentos, eventos sociais. E ele falou muito bem. Eu perguntei, e aí, como que você passou? Foi uma pergunta que eu fiz bem sólida em relação à pandemia. Ele falou, Sidney, os primeiros meses eu realmente tive que me adequar, mas logo peguei minha câmera, comecei a fotografar produtos, principalmente de lanchonetes, porque muitos entraram no delivery. Isso, olha só, é um insight, uma mudança de planejamento. E hoje, como que você está? Foi a minha pergunta. Ele me responde, Sidney, hoje eu deixo de reserva 6 meses. 6 meses eu completei, é pouco, principalmente porque se há um problema sanitário como tivemos com a pandemia em 2020, eu acredito que 1 ano é o básico para nós do setor de eventos. E aí, hoje, esses 6 meses ainda é um planejamento para se guardar ou não? Ari? Tem que ser, né? Ou Sim. mais, você acredita que um pouquinho mais, 1 ano? Acho que depende muito do tipo de negócio. Sim. Tem negócio que é melhor você ter 1 ano, tem negócio que 6 meses é o suficiente, né? Então, por exemplo, empresas que têm um risco maior, tem que ser 1 ano mesmo, como é o caso desse profissional que você está falando, né? Por exemplo, numa pandemia, ele meio que zera mesmo. Então, essas empresas têm que ter pelo menos 1 ano. Mas eu acho importante você ter o plano B, né? Assim, se a estratégia não funcionar, quais são os outros caminhos? O planejamento estratégico tem que trazer mais de uma solução. A gente não pode ter os ovos todos na mesma cesta, nunca pode ter uma linha só de receita. Então a gente tem muito negócio, isso desde o começo da minha carreira é uma coisa muito importante. Você não pode estar concentrado num tipo de receita só, num cliente só. Você tem que ter uma diversificação do seu negócio. Não, e essa diversificação é muito importante, que as pessoas entendam, quem assiste aqui o BC, o Business and Connections, entenda que justamente são vocês especialistas que estão vindo aqui, que nós não falamos somente para o grande, nós falamos para o pequeno também. E o pequeno muitas vezes não tem como investir num profissional como você. Por quê? Não é que o Ari Cordeiro seja um profissional superfaturado. Não, obviamente as pessoas ficam acanhadas. É a mesma coisa. Sabe um detalhezinho? A doutora Tânia Bragança Secato veio aqui. Ela é do direito de família. É a mesma coisa de você sentar com um casal, o noivo e a noiva, para falar sobre o regime de bens. Uhum. Não, ele é rico, ele não quer que eu tenha nada dele. Não, mas se a pessoa já tem um patrimônio, é o mais correto a pessoa que ele vai casar entender a situação dele. Não, nós vamos casar por tal regime de bem. Olha só, é um assunto. E finanças, as finanças são um assunto meio sensível, né, de se trabalhar. E o micro e o nano, como fazer um planejamento? Uhum. Eles te procuram? E aí eu já vou deixar uma outra pergunta para você. E vamos automatizar isso daí para facilitar a vida desse lá, que ele só digita na automatização e já sai com o plano de negócios dele lá ou não? Vamos lá, várias coisas para falar aí nessa sua Mas se você quiser pergunta. falar metade e depois Vamos deixar lá. eu falar do apoiador, vai ser muito fantástico. É que eu tenho os insights das perguntas e eu quero ter as respostas rápido para a pessoa de casa, porque não ficar aquela lenga-lenga, né, do programa. Bora, vai casar perfeitamente. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente
consegue levar isso para pequena e média empresa. O que é a CFO Partners hoje? Hoje a CFO Partners, eu digo que é o departamento financeiro de qualquer empresa. Então a gente tem lá o papel do diretor financeiro, dos controllers, dos gerentes, dos analistas e dos assistentes. A gente vende uma fatia desse triângulo, vamos dizer assim, para cada empresa do tamanho que ela precisa. Tem empresa que precisa mais do topo, tem empresa que precisa mais da base, e aí conforme cada um, é isso que a gente faz. Como é que faz para caber dentro de uma empresa? A gente é muito objetivo, a gente é muito produtivo, a gente vai muito direto ao assunto. Então eu gosto de usar, por exemplo, uma clínica médica. Vamos dizer, uma clínica médica tem lá 2 pessoas trabalhando. Uma faz o contas a pagar, outra faz o contas a receber. Na CFO Partners, eu digo que a gente, com meia pessoa, faz o trabalho dessas 2. Então, o valor que você paga para 2 funcionários internos fazer o trabalho, cabe mais ou menos ali o trabalho da CFO Partners, né? O nosso valor, ele varia, lógico, de empresa para empresa. Operações mais complexas, a gente precisa de mais horas, empresas menos complexas, precisa de menos horas. Mas por que isso? Assim, eu costumo dizer, você está numa empresa médica, fazendo lá o seu contas a receber. Aí você tem um problema. Para quem que você pergunta? Para o médico? Como é que as pessoas que estão trabalhando lá sabem se estão usando o melhor sistema, se estão usando os melhores processos, se estão usando o melhor procedimento financeiro? A gente sabe isso muito bem, a gente faz isso para muitas empresas. E a minha bagagem toda me ajudou a construir isso. São 20 anos trabalhando com grandes empresas, a gente sabe como resolver as coisas. Então a gente é muito mais assertivo, a gente é muito mais produtivo que um time interno. E aí essa diferença a gente consegue encaixar o estratégico. E antes de você falar da automatização para o micro, deixa eu falar do nosso parceiro aqui. Aliás, nós falamos muito do setor de eventos já hoje, e a Toye Produções e Eventos foi uma empresa que justamente na pandemia cresceu muito, principalmente porque aproveitou da tecnologia, aproveitou dos treinamentos online para formar um time de produtores e ao mesmo tempo produtores que vão fortalecer ainda mais a sua marca. E fortalecer a sua marca é criar um evento estratégico, ou seja, toda aquele planejamento em relação ao quê? Desde a entrada até a execução. Produtores e diretores artísticos fazem parte desse processo cultural ou simplesmente financeiro, porque se você é um treinador, você é um palestrante, quer fazer a sua palestra ou o seu treinamento, você precisa ter um começo, meio e fim, e é justamente desde o acesso para se conectar com o CRM através de ferramentas e a direção para que você possa subir no palco com tranquilidade e fazer aquele pitch matador para conquistar o seu público. Nós damos essa estrutura. A Toye Produções e Eventos, que tem clientes como Fiesp, Sebrae, OAB e assim muitos outros, Instituto de Engenharia. Toye Produções e Eventos lá no Instagram. Vamos automatizar? Eu sou microempresário, eu não tenho como pagar a sua mentoria, a sua consultoria. E aí, você já está pensando em automatizar esse serviço, sim ou não? Eu acho que sim, mas ainda tem alguns passos para serem dados, né? Isso é uma coisa que vai acontecer em breve. Que eu te conheço, eu sei que você é um cara audacioso. Vai acontecer em breve, mas a gente não está nessa realidade ainda, Sidney. Lógico, tem muitos processos que estão sendo automatizados a cada dia. Mas dá para automatizar? Dá para automatizar. A parte, assim, quando você pensa no nosso trabalho, que é parte estratégico, parte transacional, vamos dizer assim, o transacional vai ser automatizado 100% em breve. Né? E isso vai ajudar muito, porque eu vou poder usar essas horas que eu usava para fazer o transacional para focar no estratégico. A parte estratégica, você vai conseguir automatizar? Parte, eu acredito que sim. Totalmente, acho que não. Eu acho que sempre vai ter o toque humano ali no final para saber se você está indo pelo caminho certo ou não, né? Eu acho que a inteligência vai conseguir ser criativa, ela vai conseguir trazer possibilidades, mas acho que a batelada final ali, o fechamento sempre vai ser um humano. Acho que ainda a gente não tem inteligência, não vi ainda inteligência artificial suficiente para fazer isso. Como é individual, não dá para você também, você vai ter que utilizar muitas condicionais para criar um programa que venha pensar com a cara daquele microempreendedor. Porque a pessoa pode ter um objetivo, veio até mesmo aqui até o Rodrigues, ela falou de uma cafeteria lá na Bahia, que era segmentada, onde a pessoa deixou até
um aquário, assim foi ela definindo, que de gatos, mas ao mesmo tempo a cafeteria funcionaria num determinado horário. Tudo isso daí você precisa saber. E se você automatiza, talvez o microempreendedor ele não consiga ter essa visão tão ampla, né, se vai dar lucro ou não. Querendo ou não, você é o cara do financeiro, você tem que levar lucro para aquela pessoa. A pessoa tem que entender se o prejuízo é maior que o lucro, ou o lucro é maior que o prejuízo, ou empata. E mesmo se empatar, vem a sua estratégia. E quando você pega aquele planejamento que está no prejuízo, e você sabe que vai continuar no prejuízo, e quando há o empate, você sabe que vai ficar no empate. Quando tem muito lucro, você tem que segurar o cara, que então o cara fica inflável, né? Vai sair voando, vai parecer aquele... Aí gera soberba. Como que é trabalhar tudo isso no psicológico? É um psicólogo. Ah, sim, com certeza. Você mexe no bolso das pessoas, né? Então isso com certeza faz parte. Mas o que eu digo sempre, Sidney, é que é o seguinte, a hora que você olha a figura, como você está falando, deu lucro ou deu prejuízo, você está olhando só o macro. E aí fica difícil se fazer uma análise mais detalhada. Até um empreendedor, né? A hora que você começa a desconstruir isso, entender quais são os produtos, quais são os serviços, que margem cada um deixa, quantas horas eu preciso para entregar cada um dos meus trabalhos, né? Quais são os custos envolvidos com cada um deles. E você começa a quebrar, e você começa a ter o leque aberto mesmo, e você consegue ir no detalhe de cada uma das transações, aí fica muito fácil isso que você está falando, né? Aí você sabe exatamente onde você está pisando. E acho que esse é o grande segredo de você ter um financeiro bem feito, né? É você conseguir ter a figura macro, ter assim, todos os nossos clientes têm os dashboards, que é por onde começam as nossas reuniões de apresentação, mas você tem que conseguir ir no detalhe. Porque, assim, não existe... Na grande maioria dos negócios, não existe uma bala de prata para você resolver um problema de lucratividade. São várias ações. Sim. Às vezes, microações para você conseguir resolver o problema. Então é isso. Você conseguir granular isso, você conseguir subdividir, eu acho que é o grande segredo. Nossa, trabalhar etapas eu acho que é o mais difícil para qualquer empresário. Você está gostando desse bate-papo? As suas finanças estão assim... de mal a pior, então compartilhe, cara. Compartilhe com as pessoas, já que se conecte também com o Ari Cordeiro. Mas, na verdade, se você tem amigos aí que precisam ouvir o tema de hoje, já compartilha nos grupos de WhatsApp, porque nós estamos em todas as plataformas, estamos lá no Spotify, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Instagram como Business Connections e também como Sidney Botelho Oficial. E se inscreva no canal, porque é fundamental. Muitos... profissionais, C-levels, executivos estão vindo aqui e realmente queremos fazer a diferença para você. Hoje, quanto tempo você precisa para fazer o planejamento das pessoas? Depende muito da complexidade da operação, né? Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem só um produto, tem um ticket médio alto, um produto mais consolidado, é mais fácil. Você tem uma empresa que tem diversos produtos, que depende de várias, vamos dizer, de várias fases, tem vários custos envolvidos, demora um pouco mais. Mas eu te diria que entre 1 mês e 3 meses é o que a gente precisa para montar o planejamento e começar a utilizá-lo. Mas como eu te falei, né, esse é um orçamento, é um organismo vivo, Sidney. Ele, assim, todo mês a gente faz revisão disso para saber se está indo bem, se está indo mal, o que a gente precisa ajustar em cada em cada fase do planejamento, em cada plano de ação que a gente tem no planejamento. E hoje você vê a pessoa que te procura aberta para receber as informações? Tem de tudo. Porque eu acho que é um maior desafio a pessoa estar aberta, né? Tem de tudo, sim. Quando eu digo assim, o que é um ótimo cliente? É o cliente que já entendeu que o financeiro é importante, que o financeiro não é um mal necessário e ele não existe só para pagar as contas, né, e para receber, fazer cobrança. Ele existe como fonte de informação para conseguir que você tome a decisão correta. Né? Esse é o principal. A hora que o empreendedor entende isso, já é meio caminho andado. E o empreendedor tem que saber, o empreendedor tem que realmente buscar esse conhecimento. Vou agora falar do nosso próximo parceiro, mas na volta eu quero que você me diga como que está a questão de fazer um planejamento. Uma coisa é você falar com o líder, o dono, e esse planejamento envolve a camada de execução, o operacional. Como o operacional recebe mudanças planejadas
por um terceiro que muda a cabeça do dono para que essa pessoa trabalhe. Deixa aí que eu vou falar aqui justamente de um tema que é importante. Nos próximos dias 18 a 21 de fevereiro, o que que tem? O curso de formação de oratória, primeira turma de 2025 da Voice Training. E esse curso de oratória eu trabalho a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Últimas vagas mesmo, você não pode deixar o desconto de R$ 1.000, R$ 1.000 para você, o QR Code está na tela, serão 4 dias juntos, 16 horas intensos com uma metodologia totalmente dinâmica, trabalhando todos os meios de comunicação através do C, a oratória como um todo. O P de palestra, você pode sim seguir fazendo palestras, mas você vai aprender a fazer negociações, você vai conseguir fazer aquele pitch de 30 segundos do elevador, fazendo com que as pessoas te entendam diante da interpretação. É um curso realmente para que você possa destravar a sua comunicação. R$ 1.000 de desconto de 18 a 21 do 2 e com esse bonitão. Essa foto ficou muito boa. Nossa, gente, como eu fico bonito nessa foto. QR Code na tela, se você quer ver esse bonitão presencialmente, só se inscrever com esse desconto de R$ 1.000. E aí, Ari? Você fez todo o planejamento, então, aí as pessoas não querem executar. Mais um maluco falando para nós. Mas aí que tá, o segredo é na hora que você vai fazer o planejamento, você já tem que envolver mais algumas camadas. O planejamento não acontece entre a CFO Partners e o dono da empresa. Você tem que trazer o teu time para o planejamento, porque muitas vezes as ideias estão com eles, né? Quem sabe exatamente ali, quem tem o pulso do negócio, quem está na frente de batalha ali, é o pessoal das outras camadas, vamos dizer assim. Então, o planejamento tem que ser com todo mundo. Desde a primeira reunião, quando a gente começa lá a entender quem é a empresa, como eu te falei, qual é o diferencial, quais as forças, quais são as fraquezas, as outras camadas têm que estar envolvidas. Então é uma construção. Eu não chego lá impondo nada. A gente constrói isso junto. E aí funciona. E construir junto eu acho que é o válido, né? E muitas vezes eu gosto sempre de reforçar que o dono, ele conhece do negócio. Mas quem conhece das etapas é justamente a equipe. E como que é interagir com a equipe? Porque você trabalha com uma diversidade de informações e você vem com algo técnico que existe uma restrição da sua parte, não restrição assim na questão de ocultar. Na verdade é ocultar a informação de lucro que o próprio dono vem a ter, porque ainda existe aquele preconceito de que o empresário está ganhando, o funcionário, nossa, ele está ganhando, se é um microempresário, está ganhando, está ficando rico porque eu estou trabalhando e o meu salário não é assim, tem a sua valorização constante. Existe isso? Como que é você trabalhar a questão dos números perante o operacional? Existe sim, né? A gente não, Pergunta top essa, hein? Boa. A gente não revela tudo para todo mundo, claro. A gente revela até onde cada pessoa precisa saber. Tá bom. Então, assim, o meu operacional, ele não precisa saber exatamente quanto é a minha última linha de lucro lá no final. Mas dependendo do setor, ele precisa saber quantas vendas eu faço. Dependendo do setor, precisa saber quantos leads eu tenho. Precisa saber como é que está a minha taxa de conversão. Então, assim, dependendo de onde cada um está do processo, da cadeia, tem o seu indicador, tem a sua métrica, tem o seu KPI que as pessoas têm que saber. Elas são medidas por isso, né? A maioria dos planejamentos estratégicos que a gente faz tem uma parte de reconhecimento das pessoas, de avaliação, bonificação, premiação, que são com base em indicadores. Então, tem que saber sim, mas não precisa saber da figura como um todo. Ari, vamos fazer um tutorial aqui. Eu gosto dos entrevistados quando eles fazem um tutorial. Eu quero fazer um plano de negócio, um business plan. Legal? E aí, como que eu começo? Primeira coisa, você tem que saber qual que é o teu DNA. Como eu te falei, quem você é? Que dor que você tira? E eu gosto muito da pergunta assim, o que você faz melhor do que os teus concorrentes? Porque aí está o seu ganho, né? E aí, quem são os seus parceiros? Quem são os seus clientes? Como você vai entregar o seu produto? Que recursos você precisa para conseguir entregar isso? E quais são suas fontes de receita? Isso é muito simples de montar o Canvas. Então, assim, Canvas toda empresa tem que ter. Sim. Depois, a gente normalmente parte para um SWOT. Quais são as ameaças, quais são as fraquezas, quais são as forças e quais são as oportunidades. Então, a maioria das empresas já até tem esse SWOT. O que a gente faz é uma SWOT cruzada, onde a gente relaciona cada uma delas. Sim. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma força e existe uma oportunidade no mercado e elas têm uma relação, o que eu quero dizer isso? A minha força me ajuda a acessar essa oportunidade do mercado. Então, isso imediatamente tem que gerar um plano de ação e dizendo como eu vou usar essa minha força para acessar essa oportunidade. A mesma coisa para as fraquezas e para as ameaças, né? Tudo com um plano de ação, para ou você se defender ou você conseguir acessar essa oportunidade. Aí depois, dependendo do negócio, a gente usa as outras ferramentas. Mas eu gosto muito de ir para o 5W, 2H, 2I. O 2I até invenção minha, eu que coloquei, que é o quem, quando, como, onde, quanto vai custar, quanto vai trazer de retorno, qual vai ser o indicador para a gente medir isso. A hora que você sabe quem você é, sabe onde você está posicionado, sabe qual é o seu plano de ação, tem as suas metas, você está com o planejamento já bem adiantado. Né? Então, assim, na maioria dos casos, simplificando, esse é o primeiro passo do teu planejamento estratégico. Depois disso, a sua finança, seu financeiro tem que estar em ordem. Você tem que conseguir medir e gerar os indicadores para alimentar lá o seu plano estratégico. Então, seu contas a receber está funcionando, você tem um bom sistema, você tem bom procedimento, você paga só o que tem que pagar, você consegue cobrar todos os seus clientes, você consegue gerar essa informação, é isso. E aí, a hora que você conecta uma coisa na outra, começa o seu acompanhamento mensal, suas reuniões de apresentação de resultados mensais. E é diante disso, mas você não fica somente aí. O CFO ele só não faz esse planejamento. Mas antes de entrar nesta questão, e o acompanhamento? Eu acho que hoje eu vejo muitas pessoas que dependem de um mentor, dependem de um guia. Legal, a gente vai entrar nessa... Porque a questão desse mentor segurando as mãos faz com que a pessoa se sinta até protegida, a pessoa se sinta confiante. Mas será que realmente a presença de um mentor na sua vida, ali gestionando a sua empresa, ou simplesmente aquele anjinho falando o melhor caminho, ou aquele diabinho falando faça isso que vai dar certo, e quando você vê, você só está com essa voz constante e ao mesmo tempo pode ser aquela voz que pode te levar para um caminho bom ou também para um caminho ruim? Como que é esse acompanhamento, Ari? Então, um dos pontos do nosso sucesso que eu vejo, Cindy, é exatamente isso que você está falando, né? Eu não inventei nada quando a gente montou a CFO Partners. Existem um monte de consultorias, e excelentes consultorias, que fazem seu planejamento estratégico. Você tem um monte de empresas que fazem o BPO da sua empresa e fazem seu contas a receber e seu contas a pagar. Qual que é, assim, por que dá certo do jeito que a gente faz? Porque a minha ideia não é trazer mais atividades para o dono da empresa. O cara já chega de manhã com um monte de coisa para fazer. Ele tem que cuidar do produto, tem que cuidar do funcionário, a entrega, o desenvolvimento, o marketing. As consultorias entregam mais um planejamento estratégico para ele com um monte de coisas que ele tem que fazer. Sim. Ele não vai fazer isso. Né? O BPO até entrega ali o contas a receber, as boas empresas, o contas a receber e o contas a pagar bem feito, mas e aí? Que informação que vem disso? Né? Então, eu acho que o grande segredo é isso, a gente está junto. Né? Assim, eu sou o diretor financeiro dos meus clientes. Né? O meu time é o gerente, é o controller, é o analista desse empreendedor. Então, assim, ele tem menos atividades quando a gente entra. Ele foca mais no produto dele, no dia a dia, no que ele sabe fazer, no que ele gosta de fazer. O publicitário vai fazer publicidade, o médico vai clinicar, o advogado vai advogar, o comerciante vai fazer o comércio, que é o que ele sabe, é o dom que ele tem. Né? Assim, e a gente tem essas reuniões mensais, esses encontros periódicos para alinhar, para dizer o caminho, saber se a gente está indo para o lugar certo ou não, saber se o plano está funcionando ou não. Mas é isso. O grande diferencial é que eu não entrego um planejamento estratégico, pelo menos para a maioria dos clientes. Tem cliente que contrata a gente só para fazer o planejamento estratégico e está tudo bem. A gente faz outros trabalhos de consultoria, como valuation, esse tipo de coisa, e ok. Mas assim, o nosso diferencial é esse estar junto, é estar no mês a mês e acompanhar o que está acontecendo. Trazer o empreendedor para uma discussão de alto nível, de finanças de alto nível, de indicadores, de KPIs, de métricas. É isso. E são essas métricas que você precisa ter, e eu vou aproveitar já para falar do nosso apoiador, que leva justamente o método Agir para Vencer para a sua empresa. Atitude.
ação. Não adianta ter um planejamento, que aí entra no G assim, se você não seguir o planejamento financeiro, não seguir a estratégia criada. E ao mesmo tempo, se você não tiver uma ação para tudo, você vai ficar travado. Mas mesmo assim, com o I de inteligência emocional do Agir para Vencer, você vai ter aquele controle e tomar a melhor decisão, mas ter relacionamento, veja, parceiros, fornecedores, clientes, tudo isso envolve o relacionamento, mas o relacionamento com as pessoas para você chegar aos resultados. A Toye Treinamentos tem tudo isso e vai fortalecer ainda mais esses planejamentos feitos por equipes de finanças, também as equipes de contabilidade, de marketing, mas fazendo com que as pessoas tenham uma visão diferente. Então, você que tem um call center, você quer aumentar a performance da sua equipe, Toye Treinamentos lá no Instagram, você pode sim levar a equipe para motivar, mudar a direção, fazer com que cada profissional siga o método Agir para Vencer. Você falou muito de BPO, lá na CFO Partner você tem um controle também de todos os processos de finanças, entregando para as empresas. Esse é um serviço contínuo, né? Não, contínuo não, de continuidade ao planejamento, porque seria a seguinte etapa. Exatamente. E como que funciona esse controle quando a empresa realmente está ali e você vê que você está fazendo o controle ou esse controle não é feito por você e você percebe que existe gaps? A maioria dos clientes... E aí você volta no planejamento e mostra para a pessoa isso ou não? A maioria dos clientes a gente faz as duas coisas, né, Sidney? A gente Sim. já entra com o planejamento e a gente já assume o financeiro. Tá. Então o transacional é feito para a gente. Tem uma pequena parcela dos nossos clientes que o financeiro é feito por eles mesmos. E a gente tem o papel de gerente, de revisor disso. Tá. Então assim, funciona. Né? Ou feito pela gente ou feito pelo próprio cliente. A gente aí tem um papel menor de revisor. E aí conecta do mesmo jeito com o planejamento estratégico. Né? A gente se intromete em todas as áreas. Tá? A gente não é um planejamento estratégico só de finanças. Então você põe o dedo na ferida. A gente põe o dedo em vendas, põe o dedo no comercial, põe o dedo no marketing. E aí, assim, chega num certo momento em que a gente não é especialista nessa área e a gente tem que atuar com eles. Então, vou te dar o exemplo do marketing, por exemplo. A maioria dos nossos clientes chega no planejamento estratégico no momento em que ele tem que ter uma presença digital maior, que ele quer vender pela internet, ele quer trazer leads da internet. Legal, o planejamento estratégico identificou que faz sentido para a sua empresa esse tipo de ação. Ok, quem que é o parceiro? Aí a gente tem os parceiros de marketing, pode ser o do cliente, ou a gente pode indicar alguém, mas esse parceiro vem aqui e assim, legal, vamos montar agora a estratégia de marketing conectada ao planejamento estratégico. E aí o que eu pego muito no pé do pessoal de marketing, assim, brand é importante, ok, mas não é isso que eu estou te pedindo aqui no meu planejamento estratégico. Aqui, a linha final ali é a venda. Então assim, como é que a gente desconstrói essa venda e conecta no marketing? Como é que o marketing vai usar o que esse cliente tem de diferencial, o que ele tem de potencial para gerar mais engajamento, mais conexões, mais seguidores, mais leads e vai chegar na venda. E aí tudo isso tem que ser metrificado. Então, assim, a agência de marketing gosta muito de fazer o brand, coloca sua propaganda no Instagram, faz o tráfego pago, mas como é que mede? Eu acho que esse é o ponto. E é aí que a gente liga no planejamento estratégico. O marketing que você está fazendo, a estratégia que você está usando os mesmos pontos que eu detectei no estratégico, como sendo diferencial, por exemplo, de cada um, você está levando ele para acessar aquela oportunidade que a gente detectou no planejamento estratégico, esse é o ponto. E a gente faz isso com todas as áreas. Não, isso é fundamental o que você está falando, que as empresas elas não percebem, né, muitas vezes esse tema, né, porque muitas vezes o marketing ele pode gerar podem gerar recursos fundamentais. E, aliás, tem muita agência de marketing que já tem vuduzinho do Ari. Eu conheço muitas aí. Que fica furando você lá, você deve sentir. Você só não tá perdendo a barriga, né? Não, porque, eu sou blindado. Você é blindado, né? Caramba. Mas trazendo um pouquinho aqui, você falou sobre planejamento, essa questão do digital, do marketing para trazer leads. E o e-commerce, que é algo novo que está crescendo muito. Como que você está fazendo esse planejamento? Porque você é aquele financista raiz, se modernizou com ferramentas, teve que trabalhar muito a questão do comportamento. Você trabalha comportamentos. Sim, sem dúvida. Você trabalha adequações. Você trabalha tendências.
E como que é trabalhar o e-commerce como um todo? Para a gente é muito natural já, né? Porque o e-commerce, eu vou te interromper só para Claro. fechar aqui, tem alíquotas de acordo com os estados. Uhum. Tem estado que é menor a alíquota, tem estados que tem porto, não tem porto, e muitas vezes o produto chega em um determinado, tem produtos que a empresa está em São Paulo, que chega aqui no Porto de Santos, porém no Porto do Espírito Santo lá de Vitória é Você tem um diferente. benefício. Tem um benefício, só que ele tem totalmente no planejamento o transporte rodoviário, que sai muito mais barato. E aí, como trabalhar isso? Isso não é novidade, né? Essa parte de logística, isso não é novidade, isso sempre teve. O e-commerce trouxe a parte da venda, né? Porque Sim. quando você tinha a logística, vamos dizer, offline, você controlava melhor para onde você vendia, para quem você vendia. Mas hoje, assim, a gente já estudou bastante esse tema, e hoje os sistemas que você tem de controle de e-commerce te dão total viabilidade de você escolher para quem vai vender e quanto vai vender. Então, no planejamento estratégico é isso. Assim, vem por onde? Aonde eu tenho as melhores alíquotas e os melhores benefícios para trazer esse produto? Armazena onde? E aí eu vendo para qual estado? E aí eu defino no meu e-commerce, olha, você vai vender para São Paulo, você vai vender para o Rio, mas você não vai vender para Minas, um exemplo. Ou vai vender, ou o preço tem que ser diferente. E aí, você pelo e-commerce consegue controlar tudo isso. É tecnologia, né? A hora que você coloca a tecnologia para trabalhar para você, tem bons softwares, tem bons programas, você faz o que você quiser. É isso. Não, e é importante. Está gostando? Compartilha. Pega a setinha, compartilha para as pessoas. O Ari Cordeiro aqui da CFO Partners está fazendo realmente tudo para que você entenda sobre finanças e todo esse planejamento. Ari, trazendo um pouquinho aqui, hoje, você veio de grandes multinacionais, você é um cara fenomenal, já trabalhou até em agência Obrigado. de publicidade. Isso mesmo. E, ao mesmo tempo, eu quero entender de você, hoje, é muito mais difícil trabalhar com o grande ou com o pequeno? E qual é essa dificuldade? Porque, querendo ou não, você é um cara que circula em todos os povos, está em todas as tribos, mas, ao mesmo tempo, pode gerar ali algo que ou incomode, mas ao mesmo tempo gere resultados. Diz para mim, qual que é mais fácil hoje trabalhar? Não tem, acho que mais fácil e mais difícil. Cada um tem o seu estilo, tem a sua dificuldade, tem o que é mais fácil ou mais difícil. Eu gosto mais do que eu faço hoje. Porque, assim, eu costumo dizer assim, qual que era a minha missão quando eu era diretor financeiro das multinacionais? Era deixar o acionista americano cada vez mais rico. E nenhum problema para fazer isso. Eles me pagavam muito bem para fazer isso, era a regra do jogo e tá tudo certo. Mas hoje, poder ajudar esses empreendedores a viver daquilo que eles gostam, daquilo que eles sabem fazer, é muito mais gratificante. Sim. Como eu te falei, o diretor financeiro muitas vezes é o cara do não. Isso não pode, isso corta. O diretor financeiro de uma pequena empresa é o cara que viabiliza os projetos. Então, assim, gosto muito mais como missão profissional, me sinto muito melhor fazendo o que eu faço hoje do que eu fazia antigamente. E assim, a grande diferença que eu vejo aí, Cid, é que assim, as grandes empresas, para você conseguir resultado em alguma coisa, demora um tempo muito maior. Eu vejo que as grandes empresas têm milhões de relatórios, milhares de indicadores, muitas pessoas, com muita informação, e assim, efetivamente ali, para dar o resultado, é um elefante. Né? Então, para dar um passo, demora. A pequena e média empresa é muito mais ágil. Você faz hoje, amanhã o resultado está na sua porta. Então, essa agilidade tem muito mais a ver comigo, eu gosto muito mais. E se eu tiver, assim, eu já escolhi, eu prefiro a pequena e a média exatamente por causa disso. Gente, e vamos falar aqui de mais um apoiador nosso, porque eu já vou deixar uma pergunta, assim, porque o CFO que potencializa os resultados. Eu quero saber disso, eu quero saber sobre os resultados, porque senão eu não termino esse podcast aqui, o Business Connections de hoje, porque eu quero ter resultados e você quer ter resultados, mas para você ter resultados, o que você precisa ter? Comunicação. E, aliás, você palestrante, você que sonha ser palestrante, imagine você ser treinado por mim, Sidney Botelho. Mas antes, eu preciso te avaliar, eu preciso entender a sua capacidade de multiplicar conhecimento. Porque esse produto da Voice Training, ele é diferente. É uma escola de oratória, é uma escola formadora de palestrantes. E existem vários planos. Existe aquele só para destravar, onde você vai participar diretamente comigo numa mentoria individual. O QR Code está na tela. Então, para você agendar uma sessão experimental,
Ou seja, na hora que você agenda, serão 30 minutos eu te avaliando, fazendo perguntas estratégicas para saber se você realmente pode subir ao palco e faturar, aprender a vender palestras, a vender high ticket, ou seja, fazer a diferença. E dependendo do plano, você até produz o seu próprio evento. Esse é o diferencial. Então, trazendo uma experiência de mais de 30 anos. Então, escaneie aqui e participe dessa sessão experimental da Voice Training. E eu, Sidney Botelho, diretamente, Sidney, tá? Não vou te transformar num minion, não. Vou te transformar num grande treinador e palestrante. Isso é certeza. Ari, e aí? Como potencializar os resultados? Legal. Do mesmo jeito que você tem essa certeza com o apoiador da Voice Training, a gente tem essa certeza com a CFO Partners. E é muito claro, porque assim, os resultados, eles estão na sua frente assim que você termina o planejamento estratégico. Não tem surpresa, não tem segredo. A hora que você terminou o planejamento estratégico, você sabe de onde vai vir a sua receita, como ela virá, o que você precisa fazer para ela acontecer. Quanto vai ser o custo? Quanto vão ser suas despesas administrativas, com o pessoal, com os impostos? E você sabe o seu resultado. A hora que você acompanha isso mês a mês, você vê isso sendo construído. Então não é segredo. Tudo que você mede tende a melhorar. O grande problema hoje do pequeno empreendedor, na maioria dos casos que eu vejo hoje, é isso. Eles não sabem quanto fatura, não sabem por quanto, não sabe que produto dá mais margem, não sabe o fluxo de caixa, não tem o fluxo de caixa projetado, não tem um planejamento para ter uma reserva ou ter um dinheiro estratégico para aproveitar as oportunidades. É isso. Quando você monta o planejamento estratégico, isso tudo está muito claro, está muito fácil. Então, não tem surpresa e não tem mágica. É trabalho mesmo. É um trabalho. E eu vou dizer, agora eu vou entrar justamente naquele ponto que eu mais gosto do programa, que é quando eu trago o Ari pessoa, o Ari pai, o Ari marido, o Ari realmente que planeja a vida. E aí, você fez o seu SWOT, você fez o seu Canva todo de ano. Vida ou não? Como que é lá na sua casa? Como que é o Ari fora da CFO Partner? Planejamento todo ano a gente atualiza, né? Tanto da empresa quanto o pessoal. Funciona da mesma forma, né? O pessoal de casa até reclama um pouco, porque parece que eu estou controlando tudo ali, até os mantimentos que estão dentro do armário, que cada filho está fazendo. Assim, adoro aplicativos que têm métricas. Então, relógio que tem métrica de sono, de disposição, estação meteorológica, o controle de... Onde está a sua esposa agora? Olha no celular. Eu tenho, pior que tenho, de todos eles, exatamente onde estamos cada um. E, assim, nem todo mundo gosta muito disso, né? Eu sou pai de 3, tenho o Ari, que é o meu filho mais velho, a Maria Fernanda e a Maria Gabriela. Não soube nem planejar para pôr um nome diferente do não seu. Tem como, meu avô é Ari, meu pai é Ari, não tinha como ele ser diferente. Né? Então é basicamente isso, Cid. Cada um tem o seu jeito, tem filhos que tem mais essa pegada de planejamento, de controle, tem filhos que são mais do criativo, tem filhos que são mais de cuidado de pessoas, cada um tem o seu estilo, e eu acho que o grande segredo, meu pai me ensinou isso, é você conseguir dar o que cada um precisa. Então, a frase que eu escuto, uma das que eu mais escuto da minha casa, mas isso não é justo porque com o outro não foi assim. O do meio, no seu planejamento você prejudicou o filho do meio, com certeza. Todo filho do meio é prejudicado. Cada um com o que precisa. Eu acho que esse é o segredo. Esse é o segredo. Sabe qual é o planejamento? Trazendo um pouquinho aqui de lado família. Quem nunca comprou aquela cartela de 30 do Yakult e dividir em casa? E obviamente, cada um, se são 30, são 4 aqui na casa, no seu caso 5, são 6 para cada, certo? E aí a cota da pessoa termina porque ele bebe 2 por dia ou 3 e acaba a cota. Você fazia esse controle ou não? Não chega tanto, né? Deixa isso pro trabalho. Não, porque isso pode ser uma confusão. O Gabriel ali, os irmãos dele tomavam todos os Yakult dele, dá uma confusão. Não, gente, eu trago isso porque quando a gente trabalha a família, e o seu lazer, como que é? Cara, eu tenho muitos hobbies. Eu gosto de miniatura, gosto de moto, como você falou, gosto de automobilismo.
Então, lazer é o que não falta. Não, isso é muito bom. Estamos caminhando já para o final. Você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Business in Connections. Estamos no episódio número 15, hoje trabalhando aqui o CFO que potencializa os seus resultados, é o nosso tema. E ao mesmo tempo já passamos muitos conceitos que fazem a diferença para uma empresa, indiferente do seu porte, tá? Você pode ser totalmente grande, mas você pode ser nano. Ou você simplesmente pode ter uma lojinha no bairro, mas tem que ouvir, porque o planejamento tem que ser específico. Veja, durante o programa o Ari trouxe várias nuances aqui que fizeram a diferença para mim e deve fazer a diferença para você. Ari, agora, para fechar a sua participação, eu queria que você olhasse para aquela câmera, a nossa câmera 3, e deixasse esse recado para o empreendedor, aquela mensagem final motivacional, porque as pessoas precisam ouvir isso. E você como um especialista, você como um executivo, você como um empresário, você tem isso dentro de você de querer fomentar o quê? A mudança. E aqui nós queremos a mudança das pessoas, então esse é o seu momento, fica à vontade. Bacana, legal. E pode soltar o verbo. Legal, E Sidney. com o planejamento do tempo, hein? Brincadeira, fica à vontade. Vamos lá, legal. Assim, eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui, então, resumindo o que a gente falou, é assim, nenhum negócio tem sucesso se não tem métricas, se não tem indicadores. Então, e o que traz isso? O que traz isso é o planejamento. O planejamento é para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para qualquer tamanho de negócio e para qualquer momento que se esteja, né? A CFO Partners, lógico, tem ali um cliente ideal, mais ou menos uma segmentação por tamanho e de cada empresa, sim. A gente está lançando também, a gente acabou não falando disso, mas a gente tem a CFO Mentoring, que é a mentoria que a gente está lançando agora nos próximos meses, onde a gente vai levar esse planejamento estratégico para aquele empreendedor que não está no momento ou que não quer contratar um financeiro terceirizado. Ele quer fazer, ele tem um time interno, mas ele quer ter um planejamento de qualidade. Essa mentoria também vai servir para os profissionais que hoje são analistas, que são assistentes, que são até gerentes e querem virar CFOs de grandes empresas, né? Eu já fiz esse caminho, já sei como é que é. Qual que é a diferença? É a hora que você começa a entender essa parte estratégica das empresas. E na mentoria a gente vai ensinar isso também. Então é isso. Planejamento e finanças é para todo mundo, para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Ari, muito obrigado. Ari Cordeiro, CEO da CFO Partner, é muito C na sua vida e sem dúvida nenhuma é um prazer recebê-lo aqui no Business Connections. Aí eu falo para você, planejar não somente suas finanças, mas planejar a vida. As pessoas têm que entender que é diante de um planejamento que vai fazer com que você realize todos os seus sonhos. Chegue ao objetivo maior. Mas antes de planejar, você precisa se conhecer, você precisa colocar no papel os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, ao mesmo tempo entender se o seu negócio realmente é para aquele público que você pensa que é o seu público. Mas, na verdade, as pessoas têm que ver primeiro se o que estão entregando realmente vai somar para a sociedade, somar para as pessoas que irão adquirir aquele produto, aquele serviço, porque você tem que fazer a diferença para as pessoas que receberão tudo isso de você. Então, se você está aí descrente com você próprio, que não está tendo um resultado específico, pense, reflita, será que não é hora de rever suas ações? Será que não é a hora de você rever os seus atos? Será que não é a hora de você rever o próximo passo? E o próximo passo, quem tem que estruturar é você. E é por isso que eu falo, pare agora, planeje-se, sonhe também, mas sonho sólido, não apenas abstrato. E assim, o Business Connections número 15 se encerra com esse grande especialista onde trouxe um planejamento. Eu sei que tem muitos pontos para traçarmos ao longo do tempo, mas esse conteúdo já vale muito para você que ficou até agora. Deixe o seu comentário, interaja, deixe a sua pergunta. Com certeza, ao longo do tempo, vou passar para o Ari Cordeiro e ele vai responder. E eu também vou te responder porque é assim, a nossa conexão ela é contínua, ela é eterna. E o Business Connections está em todas as plataformas, Spotify, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook e YouTube principalmente. Então, diariamente, às 14 horas, estamos aqui
levando esse conhecimento para você. E eu espero que você tenha desfrutado dessa, porque hoje nós debutamos, chegamos no programa 15 e como eu gosto sempre de dizer, o BC está aqui para você, mas viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau!